Olá, caro amigo ouvinte, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez neste programa Hora da Família para refletirmos com todas as famílias, com todos vocês, sobre o dom da família para a própria família, o dom da família para a igreja e para o mundo. O nosso Deus, caro amigo ouvinte, Ele é família e quer que nós sejamos gerados, queridos, reconhecidos e amados no seio de uma família. Agradeçamos ao nosso Deus este dom inestimável que Ele nos concede de sermos e de vivermos em família. Está aqui conosco o Bruno, zelador da Catedral. Olá, Bruno. Olá, Linda. O Dr. Alcides, engenheiro civil e membro ativo das pastorais da Igreja, participante da vida em sociedade. Olá, Alcides. Olá, Armindo. E o Padre Bruno, assessor diocesano da Pastoral Familiar. Desde já, nossa gratidão por terem aceito o nosso convite, pela disponibilidade e generosidade em nos ajudarem a refletir no tema de hoje. O tema de hoje ele é muito importante para cada um de nós que preza pela sua família. E nós buscamos este tema no livro de Josué. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Os capítulos 23 e 24 do livro de Josué foram a fonte de inspiração para este programa. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E Josué fez esta profissão de fé, se assim quisermos falar, depois de fazer uma memória histórica das obras grandiosas do Senhor na vida da sua família, na vida do seu povo, e da intervenção de Deus na história daquele povo, trazendo até ele a libertação e a salvação da escravidão do Egito e conduzindo-o à terra prometida, onde corria leite e mel. Josué foi percebendo toda essa ação de Deus na história da sua família, na história do seu povo, e assumiu com Deus diante do povo este compromisso. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E Josué deixa para seus filhos, deixa para o seu povo esta herança, uma herança fantástica. A partir de quê? A partir da sua consciência da intervenção de Deus na história da humanidade. E assim, ele convoca e reúne as tribos dos anciãos, os escribas, os juízes e os chefes oficiais do povo e o povo no seu todo. E na frente deles faz esta memória da intervenção de Deus na história do povo de Israel. Diante da bondade e da misericórdia de Deus, pede-lhes que sirvam ao Senhor com integridade, com fidelidade, com justiça, e tirem da sua vida todos os deuses a quem os seus antepassados serviram. E termina com o seu compromisso. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E vós, a quem quereis servir? O povo reconhece a mão poderosa de Deus na sua história e se compromete também a servir ao Senhor Deus. Porém, Josué lembra que Deus é um Deus ciumento e lembra ao povo a responsabilidade do seu compromisso. Mas o povo reafirma que também ele quer servir ao Senhor. Deus, e somente a ele, e todo o povo proclama em uma só voz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Caro amigo ouvinte, caríssimas famílias, estamos iniciando uma Semana Nacional da Família. Na nossa paróquia, ela vai iniciar no dia 10 de agosto, com a celebração eucarística às 19 horas, com a bênção dos pais e das famílias.
venha participar conosco e beber desta fonte de graça e de bênção que é a Eucaristia. E durante a semana, nas capelas, nos salões comunitários, às 19 horas, acontecerão os encontros de reflexão sobre este dom tão especial que é a família. Caro amigo ouvinte, se quiser saber mais pormenores, procure o escritório paroquial e saiba exatamente onde vão acontecer os encontros. No sábado, dia 16, é o encerramento da Semana Nacional da Família, com a procissão luminosa que sai da Igreja Matriz às 18h30 para a Catedral, onde será celebrada a Santa Missa, seguida do forró do SEC. Venha participar deste momento de confraternização das famílias da nossa comunidade paroquial. E para você, caro amigo ouvinte, que vai participar da procissão luminosa, não se esqueça de levar a sua vela. Participar da Semana Nacional da Família é uma forma, entre muitas outras, de agradecermos a Deus o dom da nossa família e de todas as famílias que se propõem servir ao Senhor. No tempo de Josué, o povo corria o risco de servir os deuses dos seus antepassados, e nossas famílias correm o risco de servir outros deuses. E quais são esses deuses? Pode ser o uso exagerado das tecnologias que nos proporcionam ficar presos nas redes sociais com as suas múltiplas propostas, a ganância, o poder, a violência, o individualismo, o egoísmo e tantas outras formas de deuses que às vezes ocupam toda a nossa mente, o nosso coração e o nosso tempo. Enfim, quantos deuses nós podemos servir e esquecemos o Deus com a famosa afirmativa: eu não tenho tempo de rezar. Eu não tenho tempo de escutar a palavra de Deus. Não dou conta de participar na celebração do culto, na celebração da palavra, na celebração da Eucaristia. Enfim, nós arranjamos uma desculpa fácil: o tempo. E o tempo é todo nosso, é dom e graça de Deus. Como nós organizamos o nosso tempo para ficar um tempo com Deus, que é o Senhor da nossa vida e da nossa história? É importante a gente assumir este desafio que podemos colocar a nós mesmos: a quem eu estou servindo? A Deus ou outros deuses? Nós já sabemos a resposta de Josué e do povo reunido em assembleia: eu e minha família serviremos ao Senhor. Às vezes, os pais se preocupam em deixar para os filhos uma herança material, mas quantas vezes esquecem de deixar para os filhos uma herança espiritual, psicoemocional saudável? Josué se preocupou em deixar para os filhos e para todo o povo a única herança que não decepciona: Deus. Viemos de Deus e retornamos para Deus. E esta questão da família precisa ser colocada todos os dias, e a resposta deve ser aquela que Josué deu naquele dia: eu e minha família serviremos ao Senhor. E isso porque a família é uma espécie de igreja doméstica, como nos ensina a Lumen Gentium, e deve se alimentar sempre da divina fonte do amor, Jesus, que alarga os horizontes da vida, dando-lhe um novo sentido,
um novo ardor, o esplendor, o odor do amor, luz que aquece e ilumina. E eu gostaria de lembrar aqui um conselho, uma proposta que São João Crisóstomo, no século IV, sugere aos jovens casados. E eu gostaria de estender esta proposta, este convite de São João Crisóstomo a todos os casais. Não importa se têm 1 ano, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos de casados ou mais. E São João Crisóstomo dizia aos casais do seu tempo: tomei-te em meus braços, amo-te e prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada e o meu sonho mais ardente é passá-lo contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados nem na vida presente, nem na vida futura que nos está reservada. Ponho o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Caro amigo ouvinte, caras famílias, como é profundo este convite de São João Crisóstomo a todos os casais. Um sonho que se sonha só, ele acaba por morrer. Um sonho que se sonha juntos, ele se torna realidade. Que os casais possam sonhar juntos, que os projetos do amado sejam também os da amada, que os projetos dos filhos sejam também os projetos dos pais. Quantos pais gostariam que seus filhos seguissem suas pegadas? O pai que é médico, que é engenheiro, que é advogado, que é arquiteto, que é nutricionista, que é personal, e a gente podia nomear todas as profissões, e os pais lá no fundo sonham como eu gostaria que o meu filho fosse aquilo que eu sou. Mas na verdade, caro amigo ouvinte, os filhos têm os seus projetos, têm o seu jeito de ser e de pensar, e eles têm o direito de projetar o seu futuro para serem felizes. E os pais precisam de estimulá-los, precisam de encorajá-los, precisam de lhe dar toda a força para que o seu projeto se torne realidade. Que nas famílias haja sempre um silêncio orante e fecundo, em que as mais preciosas sementes do Verbo e da sua palavra caiam, floresçam e frutifiquem maravilhosamente, e nelas se vivam relações intensas e profundas de amor, onde reina o perdão, o cuidado, a solidariedade, a justiça, o espírito de serviço, a solidariedade, a sabedoria, a paciência, a compaixão e quantos outros valores que nós precisamos de viver hoje. Deste modo, a família de facto servirá ao Senhor e poderá dizer, como Josué, quando na travessia pelo deserto rumo à terra prometida: eu e minha família serviremos ao Senhor, porque Deus é a mais genuína e inesgotável fonte de amor, de paz e de vida. Felizes as famílias que encontram tempo para a oração e para a vida comunitária. Como é profundo a gente poder refletir este texto. E agora nós vamos para um pequeno intervalo musical com a música Amor de Pai e Filho, de João Moreno e Mariano. Olá, ouvintes. Olá, Arminda. Olá, Alcides e Padre Bruno. É uma alegria participar com vocês neste programa Hora da Família, dedicado aos pais. Eu sou Bruno, da paróquia São Miguel e Almas, da Diocese de Guanhães. Sou o servidor da paróquia. Agradeço a você, Arminda, pelo convite de poder estar participando do programa Hora da Família. Venho aqui compartilhar com vocês, ouvintes, um testemunho de fé na qual eu e minha família vivemos há alguns anos. Estávamos tentando ter um filho. Depois de várias tentativas, já não tínhamos mais esperança.
Até que um dia, minha esposa, em uma conversa com a senhora, falando das nossas tentativas de sermos pais, essa senhora a falou: procure a igreja, vá diante da Nossa Senhora de La Salete. Passado alguns meses, veio a graça. Minha esposa estava grávida de uma menina. Diante das bênçãos recebidas, começaram nossas batalhas. Foram vários meses de exames e acompanhamentos médicos, até que chegou o dia do parto. Fomos para o hospital e os médicos nos transferiram para BH, para o Hospital Sofia Feldman. Chegando lá, minha esposa foi levada para o bloco cirúrgico para ser feita uma cesariana. Antes de eu entrar no bloco cirúrgico, os médicos me pediram que eu retirasse qualquer item que eu estivesse usando. Assim fiz, mas a única coisa que eu não retirei foi o bracelete de Nossa Senhora Aparecida, que naquele momento foi minha força. Os médicos deram início à cirurgia. Ao tirar nossa filha, ela estava parada e teve que ser reanimada no bloco cirúrgico. Depois de várias tentativas, os médicos me disseram: pai, não tem mais jeito, pois ela não reage. Naquele momento, segurei firme no meu bracelete que eu estava usando e pedi aos médicos que eu tentasse pela última vez. E nessa última tentativa veio o milagre. Nossa filha reagiu. E naquele momento pude ouvir o seu choro. Então, os médicos levaram nossa filha para a UTI, aonde ficou 3 dias. Naquele momento, voltei para acompanhar minha esposa. No término da cirurgia, minha esposa deu pré-eclâmpsia. Naquele momento, segurei em suas mãos. Pedi a Nossa Senhora que a salvasse, e Deus me concedeu a oportunidade de viver de novo. Ficamos um mês no hospital, porque nossa filha, ao sair da UTI, teve que ficar um mês na UCI natal. Mas, graças a Deus, vencemos e voltamos os 3 para casa. Você que tem o sonho de ser pai e ser mãe, não desista. A fé move montanhas, e para Deus nada é impossível. Tenha fé e tudo dará certo. Olá, ouvintes, Arminda, Bruno, Padre Bruno. É uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês, né, nesse programa. E aí eu gostaria de falar sobre pai. Segundo a ciência, a ausência do pai pode levar a insegurança, baixa autoestima, dificuldade em estabelecer relacionamentos e até mesmo problemas de comportamento e saúde mental. Ao contrário, um pai presente auxilia a criança no desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de aprendizagem e integração da criança com a comunidade. Eu gostaria de falar também, assim como o Bruno, em relação à minha família, né? A família em que eu fui criada, né? A gente cita os exemplos de acordo com a nossa casa. Eu tive um pai, um exemplar, uma pessoa que me ajudou muito, né? Que, apesar de ter ido embora cedo, mas foi uma pessoa que agregou muito em nossa família, né? Uma pessoa de diálogo, uma pessoa humana. E tudo que a gente tem, a gente espelha nos pais da gente, né? Eu sou filho de uma família de 14 irmãos. Meu pai era servente pedreiro, desde os 10 anos de idade, com lata de massa de cimento nas costas, até supervisor-geral de obras da companhia. Minha mãe era uma doméstica, né? Antigamente falava do lar, né? E ela priorizou na nossa vida Deus, né? Ela falou que meu pai é Alcides. Isso aí são os relatos que ela sempre falava pra gente, né? Se nós não levarmos esses meninos para a igreja, nós não vamos dar conta deles, não. 14? Então era muita gente. Então nós somos criados desde pequeno, né? Dentro da igreja. Aprendemos as orações, né? Aquelas orações de terço em família, né? Quando chovia muito, muito lá em Valadares, nas tempestades, era o ofício de Nossa Senhora que a gente fazia também para que dissipasse tempestades. Então nós vivemos um ambiente muito bom, um ambiente de família, né? Em que cada um tinha que respeitar o outro, né? O pai ensinava, né? Respeitar o seu irmão, se houvesse qualquer briga, tinha que abraçar, pedir desculpa. Então, graças a Deus, nós tivemos muitos exemplos bons, né? Minha mãe também era uma pessoa que vigiava muito e observava muito com quem que a gente andava. As mochilas da gente sempre eram vistoriadas todos os dias, avaliar o que nós estávamos fazendo. Então, isso é muito importante. Então, meu pai era uma pessoa de diálogo, uma pessoa que somava muito porque ele nos chamava e falava, ô Robson, né, pelo meu segundo nome.
vem cá que nós precisamos conversar. E a gente dialogava muito, né, sobre a vida, o dia a dia, minha mãe também falava muito sobre tantas coisas que aconteciam no dia a dia. A cidade lá de Valadares hoje é muito mais perigosa, mas era perigosa, então a mãe falava sobre as maneiras de agir, se tivesse visto uma briga, de se afastar, não ficar curioso, olhando. Então nós tivemos muito bons exemplos, né? Meu pai era um grande homem, um homem de muita fé. No domingo cedo, né, ele ia na missa das 6h30, às 8 horas era a missa das crianças, então todos nós íamos, né, ia um irmão mais velho acompanhando a gente e vistoriar se estava na missa, se estava prestando atenção. Então nossa vida sempre foi marcada, né, por dentro de uma igreja, né, dentro de todas as tradições católicas, né? Passávamos depois da primeira comunhão e ia passando dentro da igreja em todos os movimentos, nessa catequese, né? E até grupo de jovens. E é isso aí, nós vivemos essa vida assim. E o segredo e o sucesso de qualquer família e de um pai é a oração. Muita oração e muito trabalho, né? Ensinando a gente, mamãe ensinava mesmo os homens a lavar, passar, cozinhar. Então, essa situação nós tivemos, né? E o compromisso com os nossos estudos. Nós sempre tivemos compromisso com o estudo. Então, às vezes, mamãe falava, brigava com meu pai, cada dia que passava, um filho vinha, outro filho vinha, e ela ficou assim, não vamos dar conta, né? Ficava preocupada, não, nós vamos conseguir formar todo mundo. Meu pai era muito otimista, né? Vamos conseguir formar, depois nós vamos tirar uma foto da família toda formada. E graças a Deus ele conseguiu esse intento, né? Todos nós temos nossos cursos, muitos cursos superior, formados, né? Tem irmão meu que é médico, opera criança de 800 gramas, é uma pessoa muito dedicada, né? E todos nós, assim, estamos dentro da igreja, né? O ministro de Eucaristia, aqui, lá no Espírito Santo, em Valadares, então todos nós participamos muito, né, disso aí. Então isso foi muito importante para nós, né, a gente ter um pai como referência, né, e foi uma grande referência. Uma mãe também que procurou dar, né, a vida por nós e deixar a gente numa situação, né, de dignidade, né, a importância do estudo, né, das faculdades para que a gente pudesse desenvolver e através disso também a gente desenvolver e ajudar também na comunidade, né? Então a gente precisa de estar sempre empenhado nas nossas comunidades. Precisamos, a exemplo de Maria e José, sempre estarmos abertos ao chamado de Deus e fazer silêncio para ouvi-lo, né? Porque Deus não está no barulho, ele está no silêncio, ele está na brisa suave. Todos os dias a gente precisa entender que antes de iniciarmos qualquer atividade em nossas vidas, nós precisamos de orar, né? Muitas vezes a gente precisa de buscar a Deus o que Ele quer de nós, né? Todas as vezes a gente tem os nossos conflitos, às vezes como que nós vamos tomar uma decisão e através da oração, né? O Espírito Santo toca como que a gente deve agir no dia a dia, né? Porque Deus é tudo na nossa vida, Ele carrega a gente no colo e é um pai maravilhoso, né? E o pai de família, ele precisa estar sempre atento, né, a família, né, a esposa, né? A mulher eu acredito que a mulher é a que mais trabalha numa família, né? A minha esposa trabalha fora, né? Também tem os afazeres de casa, lava, passa. Então eu dou muito valor, né? A mulher é um grande esteio da família, porque ela chega e ela consegue ajeitar tudo, né? Então a gente precisa de estar sempre atento, né? O pai precisa de dar esse exemplo, de estar trabalhando também, fazendo os afazeres de casa, né? Ter diálogo, né? Ter respeito, né? E a gente precisa desse entendimento. O pai precisa de a cada dia que passa entender e ser parceiro da mulher, auxiliar na criação dos filhos. Caro amigo ouvinte, estamos de volta depois dessa música tão expressiva que nós acabamos de ouvir, Meu Velho Pai. Um pai que realmente pode ser como que um farol da família, iluminando o caminho dos filhos, porque está ancorado em Deus e com Deus. Acabamos de escutar 2 belíssimos testemunhos do Bruno, do Alcides. Como foi belo este testemunho do Bruno, este exemplo de fé, de confiança, de oração.
como ele teve essa luz no momento de falar. Tentem pelo menos mais uma vez, e se agarrou à oração, porque ele estava ciente de que Deus podia fazer um milagre, e Deus continua operando em nossas vidas todos os dias. Como é bom, caro amigo ouvinte, caríssimas famílias, a gente parar, pensar, refletir sobre as diversas graças que nós vamos recebendo ao longo da nossa história, nós e nossa família, nós e o povo em que nós estamos inseridos. Como é bom a gente fazer esta memória histórica, até para deixar para os filhos, para os parentes, para os amigos, para a comunidade onde nós estamos encaminhados, inseridos, onde nós vivenciamos as nossas experiências de fé e de amor. Por quê? Porque nós sabemos, nós estamos assistindo a isso todos os dias. As famílias hoje vivem uma série de problemas. São muitos os problemas que as famílias enfrentam, são muitas as turbulências que batem na porta das famílias em cada tempo e principalmente no nosso tempo. É importante a gente trabalhar com a família, mostrando para elas como Deus as ama, como Deus tem uma paixão predileta pela família. Como é importante nós investirmos na promoção e na santificação da família. E investir nesta santificação, nesta promoção da família, nunca será demais, porque nós estamos investindo na solidificação dos valores humanos, valores cristãos, valores sociais, que fazem de nós homens e mulheres novos. Nós precisamos de crer no nosso Deus, num Deus que se doa a todo momento. Eu, assim, ouvi com muita atenção o testemunho do Bruno e ele começou por falar: eu sirvo na paróquia de São Miguel. Interessante a gente se colocar como servo. Maria, quando foi chamada pelo anjo, ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nós somos servos e estamos a serviço, não somos escravos. O nosso trabalho tem que ser fonte de alegria, fonte de convivência prazerosa e não uma coisa que a gente carrega como um peso, como um fardo. Nós nos criamos e recriamos naquilo que fazemos em cada dia. Quando nós fazemos com amor, com dedicação, com honestidade. E nós sentimos a alegria de viver em família. Como falou Alcides, quanto ele admira a sua esposa, ele se deixa encantar. Então nós precisamos de nos deixar encantar por aquilo que os outros fazem de maravilhoso também, que é diferente daquilo que eu faço, mas que é bom e contribui para edificar o reino de Deus em nosso meio. Obrigada, Bruno, pelo seu testemunho. Obrigada, Alcides. É importante a gente sentir esta gratidão por esta coragem que as pessoas têm de colocar a sua vida em comum, de partilharem a vida. É muito importante, caro amigo ouvinte, caríssimas famílias, que nós não pensemos que o nosso problema é o maior do mundo. À nossa volta vivem pessoas e famílias com problemas muito mais sérios, muito mais graves, e nós precisamos de estar abertos para acolher o outro na sua realidade concreta. E o casal vive uma união íntima de amor. É uma doação recíproca de duas pessoas que se amam, que se deixam encantar todos os dias, porque eles têm esta consciência que foram chamados por Deus para constituírem e viverem o sacramento do matrimônio. E no sacramento do matrimônio, eles vão buscar a força que precisam para vencer os desafios que
enfrentam todos os dias. Eles vão encontrar a força para educar os seus filhos na fé, na amizade, na solidariedade, na fraternidade com os outros. E quando nós falamos que o sacramento do matrimônio é uma união íntima de pessoas, é uma doação recíproca de duas pessoas que se amam e querem o bem dos seus filhos, e isso exige a perfeita fidelidade dos esposos e a indissolubilidade e unidade do matrimônio. Mas quando as pessoas se amam, as pessoas não sentem essa fidelidade como um peso. Pelo contrário, as pessoas se sentem livres para amar, para acolher, para respeitar o outro na sua diferença. E o sacramento do matrimônio, ele ainda é assumido no amor divino. É a luz de Deus que guia, é a luz de Deus que enriquece o sacramento no poder redentor de Cristo pela ação salvífica da Igreja, para que os esposos sejam conduzidos eficazmente a Deus e sejam ajudados e consolados e confortados na sublime missão de serem pais e mães. Por isso, os esposos cristãos são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial para os deveres e a dignidade do seu encargo. Caríssimas famílias, nós sabemos quantas famílias, quantos pais sós, quantas mães sós, quantos pais foram abandonados pelas suas esposas, esposas que foram abandonadas pelos seus maridos, pessoas que fizeram opção por outro tipo de família. Sintam-se amados e abraçados por Deus. Deus ama cada um de nós na sua singularidade. Deus ama cada um de nós na sua especificidade. Não precisamos de temer. Deus está conosco quando eu e minha família servimos o Senhor. Quando nós servimos o Senhor, nós podemos contar com a sua graça, com a sua amizade, com a sua força, com a coragem que Ele nos concede em cada dia. E quantas vezes os pais, na educação de seus filhos, enfrentam problemas sérios, filhos que muitas vezes não conseguem obedecer aos seus pais. E nós sabemos que na origem da palavra obedecer está a escuta. Escutar os pais, escutar Deus. O que é que Deus está querendo de nós em cada dia? Quando nós falamos, por exemplo, nós estamos no mês vocacional, no mês de agosto, e normalmente as paróquias costumam promover encontros vocacionais, a diocese promove encontros vocacionais, e quando se falam em encontros vocacionais, a pessoa já pensa, eu não quero participar porque eu não quero ser irmã, não quero ser padre, não quero ser nada disso. Caro amigo ouvinte, você que é jovem, que é muito jovem ainda e que está em busca da sua vocação, do chamado que Deus faz para você ser feliz na vida e fazer felizes os outros, pense com carinho, participar nesses encontros, porque eles não são apenas para refletir sobre a vida consagrada, religiosa ou secular, não são só para refletir sobre a vida sacerdotal, eles são para refletir também a vocação familiar. Quando a família se encontra com duas pessoas que um dia se olharam, se encantaram, se prepararam com consciência para o sacramento do matrimônio, que colocam Deus no centro da sua vida e os dois estão em busca desta presença de Deus numa atitude orante, numa atitude de fé, de confiança e de esperança. Caro amigo ouvinte, você pode ter certeza que tem tudo para que o seu casamento dê certo.
É claro que tem muitas tentações, é claro que tem muitos desafios, tem muitas tempestades, mas com Deus você vai dar conta de vencer. Por quê? Porque o nosso Deus, caro amigo ouvinte, Ele nos cria e nos recria continuamente para a felicidade, para a santidade. E essa felicidade é uma questão de vontade também. E para que eu seja feliz, eu tenho que ser fiel. Fiel aos meus sentimentos, às minhas emoções, àquilo que eu vivo com muita intensidade, porque Deus me ama profundamente. Minhas saudações a todos os ouvintes. Eu, Padre Bruno, assessor da Pastoral Familiar na Diocese de Guanhães, invoco de Deus a bênção a cada um dos pais, de modo especial aos pais, apesar de estarmos iniciando a Semana da Família, mas nesse tempo em que celebramos o Dia dos Pais, invoco essa bênção especial aos pais, para que vivam a sua vocação, para que vivam a sua missão, a missão a qual são convidados a frutificar e ter o máximo, ter vida ao máximo, exercendo uma função específica, biológica e psicológica, junto de sua família. Mais do que nunca, hoje nós percebemos essa necessidade, esse equilíbrio familiar e o papel do pai na formação humana de seus filhos. Não se pode abdicar dessa obrigação fundamental da célula da sociedade, que é a família, e a missão que esta tem no presente e futuro da sociedade. Para os cristãos, para os pais cristãos, isso se reveste de uma vocação e conta com a graça de Deus, para que possam assim corresponder ao chamado para bem desempenhá-la. Olhemos para São José. Temos em nossas igrejas duas imagens e as imagens nos evangelizam, é essa a finalidade das imagens, nos evangelizar, nos catequizar. Uma imagem temos São José operário, com seu instrumento de trabalho em mãos, como aquele que sustenta, que provê a necessidade da família. Claro que muitos pais hoje têm o apoio da sua esposa, o apoio da sua mulher, para conseguir então o seu patrimônio, compor o seu patrimônio. Aliás, a palavra patrimônio vem de pai, porque essa era uma responsabilidade do pai, essa era uma função específica do pai, visava o pai. Hoje existe a colaboração da mulher, assim como o matrimônio vem da palavra mãe e visava também proteger e defender os direitos da mulher. Era um contexto histórico específico. E nessa imagem de São José, com o seu material de trabalho na mão, nós vemos essa bonita missão do pai, de ser o sustento, de ser o provedor, e hoje contando com o auxílio, com a ajuda também da sua esposa, da mãe. Mas também temos uma outra imagem de São José muito bonita, com o menino Jesus no colo. Veja com que carinho um pai acolhe o filho no colo. Qual o sentimento que tem um filho nos braços, no colo de seu pai, de segurança, de proteção, de firmeza. Cada imagem nos evoca muitos sentimentos, mas muito mais do que sentimentos, nos evoca ensinamentos, catequese, discernimento sobre tal missão. Então, que essas duas imagens de São José esteja e seja referência na missão e na vocação de cada um dos pais, de nossas comunidades, em especial os que aqui ouvem, os das famílias que estão aqui ouvindo, que essa bênção se estendam a todos. O Senhor esteja convosco. O Senhor nos abençoe e nos guarde, ilumine seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Mostre-nos seu rosto e nos conceda a paz. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Minha bênção e saudação, feliz Dia dos Pais a todos e uma boa e abençoada Semana da Família. Querido amigo ouvinte, queridas famílias, foi muito bom estar com vocês neste programa que nos deixa como desafio
entrarmos no mais íntimo do nosso coração e nos questionarmos sobre o que Deus quer de nós, sobre o Deus a quem nós adoramos. O convite de hoje é que cada um de nós e todos nós, todas as famílias, possam escolher de maneira espontânea a quem servir, amar, adorar, louvar, glorificar. Ou seja, escolhermos o Deus de Jesus Cristo, que é a família por excelência, Pai, Filho e Espírito Santo. E como Josué e o povo de Israel, ao ouvir o que Deus tinha feito por eles, disseram a uma só voz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Sirvamos ao Senhor. Reservemos um tempo do nosso dia para escutarmos o nosso Deus e o servirmos com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência. Participemos das pastorais e movimentos da Igreja. Aprendamos a viver em comunidade. Tenhamos uma atitude orante e conservemos a fé, a esperança e a caridade. E tudo mais nos será dado como graça e bênção de Deus. Vou ficando por aqui, agradecendo ao nosso querido Bispo Dom Otacílio, que nos presenteou com várias apostilas sobre a família. Pena que nós não podemos saborear todo esse manancial e riqueza de reflexão, mas apenas alguns textos. Muito obrigada, Bruno, pelo seu testemunho, pela riqueza da sua fé, da sua confiança em Deus. Obrigada, Alcides, porque o Senhor também nos deu um testemunho belíssimo de seus pais e da sua família. Ao Padre Bruno e a você que esteve conosco neste programa, queremos aproveitar este momento para parabenizar todos os pais. Você que está doente, desempregado, sofrido, porque perdeu um parente ou um amigo muito querido, ou está passando por qualquer outro tipo de tribulação, não perca a fé, mas acredite que esse momento de deserto vai passar e o Deus fará brilhar para você a sua luz. Parabéns, papais. Que Deus continue a abençoar todos e cada um na sua missão complexa de serem pais, imitando o Pai adotivo de Jesus e o Pai dos pais, que é Deus. Filhos, não deixem de orar pelos vossos pais, vivos ou falecidos. Um bom e santo dia dos pais, uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Agradeço vocês ouvintes que nos acompanhou durante este programa. Agradeço de forma especial você, Arminda, pelo convite. Quero desejar a todos os pais da nossa paróquia, da nossa diocese, um feliz Dia dos Pais. Arminda, Bruno, também agradeço, por estar aqui no programa, poder compartilhar um pouco, da nossa vida, no dia a dia. E nós temos que colocar na cabeça que nós não estamos sós, O próprio Cristo nos diz: eis que estareis com vocês todos os dias de sua vida. E está mesmo, Nós temos que ter fé e temos que acreditar. A fé, ela é tudo em nossa vida, A gente acreditar, a gente edificar uma família sobre a rocha, a gente poder estar a cada dia que passa, dentro de nossa casa, fazer dela um santuário da vida. Todas as famílias têm os problemas, Todos nós temos problemas e nós vamos dividindo os problemas, vamos resolvendo por partes, As coisas que a gente pode resolver materialmente, as coisas que a gente não pode, a gente reza aí ao Espírito Santo e ele nos ilumina e Deus é que provê tudo para todos nós. Então, a gente precisa de entender isso, O homem tem que precisar, a cada dia que passa, fazer esse entendimento, da parceria, do amor, como Cristo amou a igreja. Nós precisamos amar a nossa esposa, amar a nossa família e lutar pela nossa família, Nossa família precisa ser uma família santa. Eu agradeço a todos vocês, por estar podendo compartilhar um pouco, de nossas vidas.